Olá, sejam bem-vindos ao Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Ana Carolina, sua anfitriã, e hoje eu estou na companhia do Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, ouvinte? Que privilégio estar aqui nessa entrevista hoje, muito animado. Maravilha, Apoena. Também estou muito animada. E eu também estou na companhia da Ana Clara. Oi, Ana, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, faço Ciências Sociais na USP e participo do Urban Data. E aí vou passar um lembrete para vocês de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba no Twitter é UrbanidadesFM e no Instagram é Urbanidades Podcast. E no Facebook é Urban Data Brasil. A gente também tem o nosso site, que é urbandatabrasil.fflch.usp.br. E lá vocês conseguem encontrar o nosso banco de dados e uma série de outras informações. Então dá uma conferida. Ótimo, Ana. Obrigada pelo lembrete. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no Urbanidades a Paloma Menezes para conversar um pouco sobre o seu livro que será lançado e que se chama Entre o Fogo Cruzado e o Campo Minado, a pacificação das favelas cariocas. Paloma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Olá, queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês e começar dizendo que eu sou fã do Urbanidades, acho que vocês fazem um trabalho excepcional de divulgação científica, de contribuição para o debate sobre as cidades no Brasil, então é uma emoção grande estar aqui hoje. Oi, Paloma. Nossa, muito legal você estar aqui. E já que você deu essa enchida de bola na gente, eu queria retribuir a gentileza aqui na nossa primeira pergunta. E eu acho que não seria exagero dizer que seu trabalho é uma das etnografias mais importantes dos últimos 10 anos na sociologia urbana realizada no Rio de Janeiro. Certamente um estudo que registra um importante momento para as favelas cariocas no contexto da cidade e mesmo do país. Eu acho assim que vai se tornar uma referência para muitas pesquisas futuras nessa temática. Então, para começar, eu queria falar um pouco das suas referências e inspirações nesse trabalho. Você pode contar um pouco da sua trajetória, sobre os trabalhos e pessoas que inspiraram essa pesquisa? E, em especial, você poderia falar um pouco sobre o processo de orientação junto ao professor Machado da Silva? Obrigada, Poena. Eu fico muito feliz e emocionada de estar aqui com vocês. Agradeço muito por essa introdução tão carinhosa, essa primeira pergunta, e pela oportunidade mesmo de contar um pouco da minha trajetória. Meu caminho acadêmico começou na UERJ, uma universidade que eu tenho muito carinho, muito apreço, acho que é a universidade mais popular do Brasil. E eu entrei em 2003 na UERJ, primeiro ano da política de cotas, uma política que eu acho que foi muito importante para transformar as universidades no Brasil de um modo geral e transformar a relação também das próprias universidades com as favelas. Vou falar um pouco disso mais adiante, mas eu chego na UERJ em 2003 e logo nos primeiros semestres eu tive a oportunidade de ter aula com a professora Bianca Freire Medeiros. E logo me encantei pelas aulas dela, como de outras professoras que viraram grandes referências para mim, como Márcia Leite, Patrícia Birman. Mas a Bianca um dia, no fim de alguma aula, anunciou que ela estava com uma vaga de iniciação científica. E eu logo me entusiasmei muito. Eu fazia outra universidade ao mesmo tempo, eu fazia também faculdade de jornalismo, mas estava um pouco na dúvida, dividida entre ciências sociais e jornalismo. E tive, assim, a honra de entrar como bolsista da Bianca para fazer uma pesquisa sobre cultura de viagem no Rio de Janeiro. No início a gente estava entendendo viajantes que vinham visitar o Rio em outro momento histórico e acabavam se deparando com a realidade das favelas e acabavam visitando favelas. A gente começou analisando guias de viagens, então, desses visitantes do Rio que conheciam favelas e estavam narrando em primeira pessoa seus relatos, suas experiências nesses territórios da cidade. E a gente acabou, a partir desse processo de iniciação científica, a fazer também uma pesquisa etnográfica que começou na Rocinha, acabou se desdobrando em outras favelas, que depois deu origem ao Gringo na Laje, tantas publicações da Bianca, publicações também que eu tive o prazer de escrever junto com ela, textos, artigos sobre essa experiência de pesquisa, mas fato foi que essa experiência de pesquisa foi tão marcante na minha trajetória, tanto em termos de formação, de leitura, toda uma nova literatura, começar a me aproximar ali naquele momento, em alguma medida, da literatura das mobilidades, mas também uma série de clássicos e, especialmente, essa primeira experiência de pesquisa empírica foi transformadora para eu me entender como pesquisadora e querer realmente seguir uma carreira nas ciências sociais. Então foi a partir disso que eu larguei o jornalismo e resolvi embarcar de cabeça no curso de ciências sociais. E a partir daí eu nunca mais deixei de fazer pesquisa em favela. A Bianca foi assim a minha porta de entrada para as ciências sociais e para o mundo mesmo da sociologia urbana, especialmente dos estudos da sociologia das favelas. E também foi a partir de uma indicação da Bianca, de conversas com a Bianca, que eu conheci o trabalho da Bianca
Bianca, da Márcia, da Patrícia também, ali um pouco essas 3 grandes referências para mim na UERJ, eu conheci o trabalho do Machado, professor Luiz Antônio Machado da Silva, e resolvi me candidatar para fazer mestrado, assim que eu terminei a graduação, no antigo UPERJ. E assim que eu entrei para trabalhar com Machado, eu ainda continuava pensando na temática do turismo em favelas, que eu vinha trabalhando com a Bianca. Meu mestrado foi uma orientação do Machado da Bianca, e eu comecei a tentar entender um pouco como o poder público entrava nesse debate, nessa discussão do turismo em favelas. Acabei fazendo meu trabalho de campo no Morro da Providência, com uma experiência que foi a primeira de patrimonialização de uma favela no Rio de Janeiro, quando o governo César Maia, junto com o projeto de urbanização das favelas, né, o Favela Bairro, resolveu transformar o Morro da Providência em um museu, e eu acompanhei um pouco essa experiência de perto, que acabou tendo uma série de desdobramentos complicados, né, um projeto que, assim como vários outros projetos estatais em favela, não levava em consideração o ponto de vista dos moradores, tinha uma perspectiva muito de cima para baixo, então os moradores acabaram não compreendendo muito o museu, porque eles não fizeram parte desse processo de construção daquela iniciativa de transformar a favela em patrimônio, que era um museu que tinha um formato diferente, um museu a céu aberto. Enfim, o museu não conquistou ressonância entre os moradores e, ao mesmo tempo, tinha uma dinâmica de violência muito intensa ali no momento. Um projeto chamado GPAI, que era um tipo de policiamento comunitário, estava sendo implementado ali naquele momento, só que tinha muitos conflitos entre a polícia e o comércio varejista de drogas ali instalado, e por conta disso, toda vez que eu tentava falar em museu, em patrimônio, em turismo, o assunto que mais aparecia era morte, velório, tiroteio, assuntos que num primeiro momento não eram o meu foco de pesquisa, não era a minha intenção debater violência urbana, mas foi um tema que se impôs, que apareceu com muita força nas minhas experiências de campo em favela. E por conta disso, um tempo depois, nesse mesmo período, eu tive o privilégio de trabalhar no Urban Data. Então, ao longo do meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei com a professora Elisa Valadares no Urban Data. Depois, posteriormente, a coordenação do Urban Data passou para o Machado, então a gente continuou trabalhando junto, e depois, ainda um pouco na passagem do Urban Data para a FGV, eu acompanhei um pouco esse processo com a Bianca, e depois o Urban Data acabou indo para a USP. Em todo esse processo, o Urban Data foi muito importante para informar a minha forma de olhar para as favelas, de olhar para a sociologia urbana no Rio de Janeiro. Foi fundamental ter contato com uma literatura muito ampla que vinha sendo construída, que vinha sendo debatida há décadas no Rio de Janeiro, e que estava concentrada ali no Urban Data, em que, em alguma medida, eu estava ajudando, contribuindo para organizar essa literatura. Então foi uma experiência muito rica de dupla inserção. Por um lado, no campo, de estar observando e acompanhando a vida nas favelas, mas por outro lado, de estar também tendo contato com essa literatura tão rica a partir do Urban Data. E acabou que eu entrei no doutorado em 2009, ainda era o antigo UPERJ, depois virou IESP, e um pouco antes, no ano anterior, tinha sido inaugurado uma primeira iniciativa do que depois veio a se chamar UPP. Então tinha sido anunciada a ocupação do Morro Santa Marta, que fica muito próximo ao local onde eu fazia o doutorado, seguindo a mesma rua, poucos metros, você chega e observa a favela, e eu me deparei com o fato de que não tinham teses de doutorado sobre o Santa Marta, mesmo sendo geograficamente tão perto do antigo UPERJ. Entendi que ali estava sendo testado, que eles chamavam de um novo tipo de policiamento, que eu queria acompanhar. E me chamou a atenção também que, ao mesmo tempo que estava sendo anunciado que o Estado ia entrar na favela de uma série de formas, que não seria só a partir da polícia, esse discurso de presença estatal também estava acompanhado por um discurso relacionado ao turismo. Também tinha uma discussão de que a favela se tornaria um local turístico, de visitação. Por conta disso tudo, né, unindo com meus interesses anteriores, eu resolvi começar a ir para Santa Marta, fazer observação de campo e acompanhar um pouco esse processo, que depois foi chamado pela grande mídia de processo de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, a partir da implementação do programa das unidades de polícia pacificadoras, as UPPs. O Machado, nesse processo todo, foi muito importante, não só o Machado, mas o grupo todo que ele tinha na época e que debatia muito violência urbana no Rio de Janeiro, porque eles estavam muito interessados em pensar as transformações nas dinâmicas de violência nos anos 2000. Um pouco antes da inauguração da primeira UPP, tinha sido lançado o livro Vida Sob Cerco, que eu acho que foi uma inflexão importante no debate sobre violência urbana no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo que eu estava fazendo observação participante, entrevistas no Santa Marta, observando de perto quais eram os impactos da chegada daquela política de segurança pública na rotina dos moradores, na sociabilidade local, mas também na mobilidade na favela, na forma como os fluxos de circulação de corpos, de objetos, de informações ocorria ali naquela favela, eu também estava acompanhando um debate acadêmico a partir do grupo coordenado pela Márcia
Barça e pelo Machado, sobre como essas transformações estavam ocorrendo em outras partes da cidade, como é que isso vinha sendo debatido por um grupo maior, que acabou fazendo uma pesquisa, ao mesmo tempo que eu fazia no Santa Marta, outras pessoas estavam pensando a UPP, os impactos da UPP em outros territórios da cidade. Então foi muito importante ter essa oportunidade de debater coletivamente esse momento de inflexão no debate sobre violência urbana no Rio de Janeiro, não só a partir do caso de Santa Marta, e depois eu acabei fazendo trabalho de campo também na Cidade de Deus, mas a partir dessa discussão um pouco mais ampla que o grupo do Machado propiciava, de outros pesquisadores jovens que estavam fazendo pesquisa também em outros territórios da cidade. Então, o Machado era essa pessoa que agregava e que possibilitava essas trocas. Ele era uma pessoa muito curiosa, que, embora tivesse uma experiência longuíssima de aproximação com as favelas, que começa lá com o artigo clássico dele sobre política na favela, mas ele se atualizava muito a partir da troca com os estudantes e com seus colegas. Ele não fazia muita distinção, essa hierarquia acadêmica. Então, ele estava interessado em ouvir desde a aluna do aluno de graduação, de mestrado, de doutorado e os colegas pós-doutores que estavam no mesmo nível de senioridade que ele. Então, essa troca era muito importante para a produção de um conhecimento sobre o que estava acontecendo naquele momento sobre violência urbana no Rio de Janeiro. Me alegro muito de ter tido a oportunidade de fazer parte desse momento, dessa construção coletiva. Além de todas as trocas propiciadas pelos encontros do Grupo do Machado, eu acho que não dá para deixar de citar que nesse processo de produção do meu trabalho de campo foi fundamental as trocas com o Diogo Correia, outro pesquisador brilhante que na época estava fazendo doutorado também aqui no IESP e que a gente fez muita troca de campo e uma produção conjunta de trabalho de campo na Cidade de Deus. E além disso, toda a interlocução também, posteriormente, com o grupo da Vera Teles, junto com Gabriel Feltran, Daniel Irata e tantos outros pesquisadores brilhantes que eu tanto admiro, que me permitiram colocar um pouco em perspectiva comparada às transformações que vinham ocorrendo no debate da violência urbana no Rio, São Paulo e outras partes do Brasil. Então, eu acho que essas trocas e encontros foram fundamentais para a produção da tese, posteriormente a revisão e agora o lançamento do livro. Então, em alguma medida, eu começo nos agradecimentos do meu livro falando que o livro resulta de bons encontros. E um pouco isso que eu estou tentando narrar aqui. Foram esses encontros que possibilitaram que eu chegasse nas reflexões que agora se materializam nesse livro lançado tantos anos depois, mas que começam ali em 2009 nesse debate coletivo que o Machado organizava e promovia a partir desses encontros com vários pesquisadores e também moradores de favela que estavam sempre presentes nesses debates e discussões. Ai, Paloma, muito lindo. Eu acho que a gente já entra agora nessa oportunidade para começar a falar um pouquinho sobre o seu livro, que a gente não pode deixar de mencionar, que percebe-se que é fruto dessa extensa e dessa inspiradora trajetória de pesquisa, da sua trajetória de pesquisa. Então, eu acho importante, para a gente contextualizar os nossos ouvintes, que você apresente um pouquinho do livro a eles. Então, parafraseando um pouquinho da apresentação do livro, você escreve que o livro trata desses e de diversos outros impactos gerados pela inauguração das primeiras UPPs, na rotina, na sociabilidade e na mobilidade de favelas cariocas. Então, você poderia, por favor, apresentar a quem nos ouve um pouquinho mais da sua obra? Eu estava falando anteriormente que em 2008 foi lançado o livro Vida Sob Cerco. O principal argumento desse livro, que foi organizado pelo Machado da Silva, pela Márcia Leite, mas contou com uma gama de pesquisadores, como Lia Rocha, Juliana Farias, Jussara Freire, Vânia Mesquita, que estavam pensando naquele momento como a experiência de confinamento socioterritorial dos moradores de favela gerava na rotina desses moradores uma grande ansiedade, uma grande preocupação com as constantes interrupções que os conflitos armados geravam. Especialmente os tiroteios geravam interrupções constantes na vida dos moradores e uma ansiedade constante, uma antecipação de quando seria o próximo momento de tiroteio. E nesse contexto havia ainda uma grande dificuldade de debater no espaço público esse tema, esse impacto da violência urbana na vida cotidiana dos moradores a partir do ponto de vista deles. As pessoas falavam que sempre que elas tentavam tematizar esse problema público no debate público, elas eram criminalizadas, elas eram constantemente silenciadas. Então, o que eles estão chamando de vida sob cerco é essa dupla preocupação. Por um lado, com a interrupção das rotinas e, por outro, com a dificuldade de tematizar esses problemas no debate público. E eu chego em campo, para começar a fazer a pesquisa para a tese de doutorado, num momento em que o debate público era pautado por um discurso da UPP como um divisor de águas, da UPP como um projeto que geraria a integração da favela à cidade,
cidade, que era uma reivindicação dos movimentos de favela há muitas décadas, geraria a chegada não só da polícia, mas de outras várias políticas públicas que no discurso do governo seriam implementadas nessas localidades ditas pacificadas. Por outro lado, quando eu começava a conversar com os moradores, participar de eventos, eu via que tinha por parte das pessoas uma apreensão muito grande por conta de várias outras experiências anteriores de políticas públicas descontinuadas. As pessoas já tinham uma expectativa de que o que ocorreria ali não seria essa maravilha toda que estava sendo prometida pelo governo, e em alguma medida tinha um certo consenso que o governo conseguiu criar em parte da sociedade carioca, que comprou esse projeto como uma aposta, uma espécie de luz no fim do túnel para o problema da violência urbana, que vinha se constituindo como algo muito central na vida do Rio de Janeiro e que precisava ser solucionado para que a cidade fosse transformada em uma cidade atrativa para grandes investimentos internacionais, para grandes eventos como COP e Olimpíadas. Então, nesse momento, as UPPs apareciam como uma aposta muito grande do poder público, e isso tinha ressonância em vários setores da população, mas entre os moradores de favela tinham sentimentos muito ambíguos, os moradores com quem eu conversava. Por um lado, as pessoas reconheciam que, obviamente, a interrupção dos tiroteios que ocorreu em algumas localidades temporariamente gerou um impacto grande na rotina delas, que era algo que era visto como positivo e que as pessoas não diminuíam isso como algo importante. Mas, por outro lado, elas tematizavam uma série de medos que no início nem apareciam explicitamente organizados no discurso das pessoas, porque as pessoas, na verdade, no início tinham medo de falar até o que elas pensavam sobre a própria UPP. E eu fui entendendo pouco a pouco que esse medo tinha pelo menos 3 origens. O primeiro era que as pessoas já tinham tido muitas experiências prévias de descontinuidade de políticas públicas, especialmente políticas de segurança em favela. Circulava muito fortemente naquele momento o rumor de que as UPPs tinham data para acabar e que a data para acabar era 2016, após o fim dos grandes eventos agendados para a cidade, né? COP e Olimpíadas. Então as pessoas tinham medo que depois que isso acabasse, o que ia acontecer na vida delas se elas tivessem aparecido em jornais, tivessem passado vários momentos conversando num debate público, elogiando, por exemplo, as UPPs, ou se aproximando dos policiais que estavam tentando fazer o dito policiamento de proximidade, que ganhou esse título posteriormente. Além disso, um outro receio que as pessoas falavam muito era que a UPP estava sendo vendida como um marco, um divisor de águas, como se tudo tivesse começado na história das favelas a partir desse evento. Isso incomodava muito, especialmente as lideranças históricas de favelas que têm uma auto-organização há muitas décadas, como Santa Marta, porque elas falavam que, assim, a urbanização da favela, a chegada da luz, da água, do asfaltamento, a melhoria das casas, era fruto de uma organização coletiva que demandou muito esforço, um esforço contínuo por muitos anos. Então, atribuir toda essa transformação que estava ocorrendo e que agora estava ganhando mais visibilidade na favela nesse momento à UPP era tirar o mérito do movimento, era tirar o protagonismo dos moradores, que são quem produzem a favela e produzem a cidade, em grande medida, num debate mais histórico a longo prazo. Então tinha essa dificuldade de falar sobre o UPP, porque na verdade quando você estava perguntando sobre o UPP, você estava deixando de perguntar sobre muitas outras coisas que vieram antes e que pareciam que estavam acabando sendo ocultadas por esse debate muito centrado só nessa política de segurança. E além disso, eu estava falando antes de política de cotas, fato era que as pessoas estavam muito incomodadas com tantas perguntas, com a presença tão intensa de jornalistas, de pesquisadores na favela. Esse era um incômodo que não começava ali com as UPPs, mas que se intensificou muito naquele momento. A relação entre favela e academia, eu acho que passou a ser tensionada muito fortemente a partir da política de cotas, que possibilitou que muitos moradores de favela entrassem na universidade e passassem a pesquisar também seus territórios de moradia, ou mesmo ter um outro olhar em relação aos pesquisadores que há muito tempo tomavam a favela como objeto de estudo. Tinha uma discussão forte naquele momento de que os moradores não queriam mais ser só objetos, eles queriam ser sujeitos do conhecimento para produzir conhecimento sobre territórios de moradia. Então, tinha uma desconfiança e uma certa chateação de que para que eu vou perder meu tempo falando mais uma vez para uma pesquisadora que vem de fora, perguntando sobre um tema que vem sendo enquadrado de uma maneira que não é a que eu considero a mais adequada no debate tanto acadêmico quanto midiático. Então, tinha um incômodo em relação ao tema que eu acho que é muito legítimo e que não entendê-lo, ou se eu não parasse para pensar nisso, eu não teria conseguido fazer minha pesquisa. Seguindo o que você estava conversando com a gente queria entrar um pouco mais nessa discussão metodológica. No início do seu livro, você conta que o campo impôs algumas dificuldades e que você teve que utilizar diversas estratégias para conseguir desenvolver a pesquisa, como, por exemplo, seguir os rumores, estabelecer mais confiança com as interlocutoras, para que elas
favelas e eles pudessem contar as experiências vividas a partir da instalação das UPPs na favela. E aí, nesse sentido, eu acho que, para você complementar pra gente, um ponto central do livro foi buscar entender esse processo de investigação, né, realizado por seus interlocutores na circunstância de instalação da UPP. Você consegue comentar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Tá ótimo. Então, eu entendi logo no início é que fazer perguntas diretas sobre o UPP não funcionaria. As pessoas não estavam a fim de responder, não estava rendendo metodologicamente, pensando como estratégia de pesquisa. Então, eu resolvi deixar de lado as entrevistas. Eu acabei fazendo entrevistas sim, mas depois de um processo de anos de pesquisa, depois de ter construído uma relação de confiança com muitos dos meus interlocutores, mas no início eu resolvi apenas fazer observação de campo. Estar no cotidiano da favela, conversar com as pessoas sobre outros assuntos, tentar entender o que interessava para elas falar naquele momento e falar mais informalmente no dia a dia. E aí, pouco a pouco, num processo etnográfico, eu acabei resolvendo me mudar para a favela, tive a oportunidade de conhecer uma família que morava no Santa Marta e que tinha um quarto alugando. Primeiro fiquei com essa família, que agradeço muito, a família da Natália Urbina. A família da Natália era uma família de chilenos, que estavam morando no Santa Marta. E depois de ter ficado um mês na casa da Natália, eu descobri, aí sim, uma moradora muito antiga, que já estava há muitos anos no Santa Marta, mais de 40 anos, e que também estava alugando um quarto. Fui morar na casa dela. E aí foi um processo muito importante para minha pesquisa, de me aproximar dessa vida cotidiana da favela e ter a oportunidade de ouvir coisas que a princípio pareciam muito banais e que não eram necessariamente materiais que pareciam diretamente interessantes para minha pesquisa, mas que eu fui anotando no trabalho de campo, que eram impressões muito soltas das pessoas narrando quais eram as preocupações delas na vida cotidiana naquele período. E eu fui pouco a pouco notando que, ao falar dessas preocupações, as pessoas geralmente não falavam na primeira pessoa e tinha uma certa estrutura narrativa. Muitas vezes as pessoas narravam como coisas que elas estavam ouvindo outras pessoas falarem, que elas ouviram dizer, e que elas classificavam muitas das vezes essas narrativas como boatos ou rumores. E aí, pouco a pouco, eu fui entendendo que eu estava reunindo no meu trabalho de campo um grande elenco, uma lista enorme de rumores que estavam circulando pela favela. Ao mesmo tempo, também lendo muitas coisas, aquele movimento da pesquisa de estar ao mesmo tempo no campo e estar em contato com a literatura que está debatendo sociologicamente uma série de outros fenômenos, eu me deparei com uma literatura da escola de Chicago, com um autor especialmente da segunda geração da escola de Chicago, o Shibutani, que pensava nos rumores como informações improvisadas que surgiam em momentos críticos, no qual alguma coisa acontecia e quebrava a rotina de uma certa localidade, de um certo grupo, e que, ao ter a rotina interrompida, essas pessoas não tinham necessariamente informações oficiais sobre o que estava ocorrendo e, por isso, buscavam coletivamente interpretar a situação e achar caminhos para lidar com aquilo que estava ocorrendo. Ele falava de desastres naturais, por exemplo, ou momentos em que ocorriam grandes crises econômicas ou políticas em certas localidades. E eu entendi pouco a pouco que as pessoas com as quais meus interlocutores de campo estavam narrando a chegada da polícia nessas primeiras favelas, especialmente Santa Marta e a Cidade de Deus, como um momento de forte indeterminação. Porque no início elas não sabiam que a UPP ia ter esse nome, por exemplo, que ia ter esse formato, porque nada disso estava previamente formulado nem para o próprio secretário de Segurança. O Beltrame depois lançou um livro, Mariano Beltrame, narrando a experiência das UPPs e contando, chama de janela de oportunidade, de um momento em que se abriu ali um espaço para criar algo novo, mas que eles nem sabiam exatamente o que seria, como seria. Tinha Medellín como referência, tinha essa ideia do policiamento de proximidade, mas que depois ganhou outro nome, do policiamento comunitário, que depois ganhou o nome de policiamento de proximidade, mas não tinha uma ideia de como seria esse desenho. Então, na verdade, eu fui entendendo que todo mundo estava coletivamente num processo de investigação. E aí eu acabei me apropriando dessa ideia de processo de investigação do filósofo pragmatista John Dewey, que vai pensar em como uma certa indeterminação gera um imperativo de investigação, das pessoas tentarem entender essa situação indeterminada como um problema e começar a partir dali com testes, hipóteses, para tentar estabilizar em alguma medida essa quebra da rotina, esse momento de indeterminação. Então, pouco a pouco, nessa junção de observação de campo e contato com uma certa literatura que enquadrava pragmaticamente fenômenos de situações indeterminadas e de processos de investigação, isso me possibilitou olhar para as transformações que estavam ocorrendo ali no Santa Marta com um enquadramento que era bem diferente
daquilo que a grande mídia estava falando, ou mesmo que estava sendo debatido na academia naquele momento sobre as UPPs. Então, para mim, não interessava tanto classificar num julgamento mais, assim, moral, se a UPP estava sendo necessariamente boa ou ruim, se estava funcionando ou se não estava funcionando. Eu não estava fazendo, nesse sentido, uma análise da política pública para ver sua eficácia. Eu estava tentando investigar sociologicamente como é que a chegada desse projeto gerou nas pessoas, e aí nos vários atores, eu estou falando tanto para a polícia, quanto para os moradores, quanto para os jovens envolvidos no comércio varejista de drogas, uma indeterminação é que eles tinham que lidar, e para lidar com essa indeterminação, o processo de investigação era necessário, e aí os rumores entraram com muita força, como uma possibilidade de tentar entender coletivamente o que está ocorrendo. Então os rumores apareciam como uma espécie de sínteses das preocupações dos moradores, dos policiais também em alguma medida, e dos próprios jovens envolvidos com o comércio varejista, que variava, né? Essa preocupação variava ao longo do tempo. Então isso era importante para mim também, para não pensar só o UPP a partir de um marco único, que existia um antes da UPP e pós-UPP. Eu estava acompanhando o pós-UPP com variações muito infinitesimais. Então eu vou pensar em vários momentos desse pós-UPP, em como essas transformações na vida da favela, na rotina da favela, vão variando ao longo do tempo em várias fases. E aí depois, ao longo da tese, eu vou até tentando organizar essas fases. No final eu vou falar desse processo um pouco mais longo de ascensão do projeto e depois, posteriormente, de queda, mas que é acompanhado também no início de uma indeterminação, que posteriormente leva a uma investigação, que tem certas estabilizações e novas indeterminações que surgem. Então, diferente também de um processo linear, que era o que o John Dewey falava, eu estou pensando num processo muito mais cíclico, de várias indeterminações que vão surgindo e vão mudando ao longo do tempo. Isso tudo foi muito importante para, pouco a pouco, ir constituindo a ideia central do livro, que é essa ideia de campo minado. Eu vou tentar sintetizar rapidamente, mas eu ouvia muito dos moradores, especialmente, mas depois eu fui ouvindo também de outros atores, como os próprios policiais, que eu entrevistei no final da pesquisa, e de jovens envolvidos com o comércio varejista, que eu também entrevistei, que viver nesse contexto dito pacificado, embora envolvesse uma violência menos visível na linha do olhar, que é o fogo cruzado, que é a troca de tiro, que é uma violência que, para o cotidiano, que as pessoas não têm como não ver, não notar, eles estavam falando de uma violência muito mais invisível, que envolvia outros elementos. E aí, pouco a pouco, eu fui entendendo que eles falavam que viver nesse território muitas vezes era como andar num campo minado. E aí, por que as pessoas falavam isso, especialmente os moradores? Porque elas notavam e sentiam que a presença 24 horas por dia de policiais e de jovens envolvidos com comércio varejista de drogas que continuavam atuando na favela, embora com outras modalidades de atuação, de venda, de comércio, continuavam ali. Essa presença 24 horas de dois atores armados, violentos, arbitrários e pouco previsíveis fazia com que os moradores tivessem o tempo todo que tentar antecipar possíveis conflitos. Eles falavam em possíveis bombas que podiam explodir, pensando na ideia de campo minado, ou falavam às vezes que era como pisar em ovos, né? Que qualquer coisa parecia que podia quebrar ali. E o que seriam essas situações críticas, né? As pessoas falavam que tinham muito medo, por um lado, de serem abordadas pela polícia, confundidos, né, ou serem considerados traficantes. Então essa associação com o tráfico era um medo constante, por um lado, e por outro lado, elas também tinham muito medo de ter alguma situação que as levassem para um desenrolo, por exemplo, com o tráfico, e de serem consideradas X9, de ser consideradas amigos da polícia, serem considerados alguém que está passando informação sobre o comércio varejista de drogas ou sobre outras dimensões dos ilegalismos nas favelas para os policiais. Então, por conta desse duplo medo, as pessoas falavam que elas tinham que prestar muito atenção no que falar, onde ir. Então elas evitavam passar, por exemplo, perto da UPP ou entrar na UPP, ou, dependendo do horário da noite, passar perto da boca, porque também poderiam ser vistos por policiais andando perto da boca. Então, elas iam narrando muitas situações de antecipação, dessa preocupação constante de ter que antecipar, porque elas se sentiam muito vigiadas, tanto por um lado quanto pelo outro. Tem um morador que falou uma frase que para mim explica muito bem essa situação, que ele falava que era viver entre dois deuses, e mais uma vez, dois deuses muito poderosos e pouco previsíveis, arbitrários muitas vezes. Então ele falava que viver entre esses dois deuses exigia estar ali numa corda bamba o tempo todo fazendo cálculos para não ter problema com um lado ou com o outro. E pouco a pouco se desconstruía nessa experiência de campo minado, que tinha a ver também, na experiência dos moradores, com uma intensificação da vigilância. Elas falavam que se por um lado, por um período, e isso muda depois ao longo do livro, conforme os capítulos vão passando, mas se no início não tem confronto armado, não tem tiroteio com tanta intensidade, no caso de Santa Marta, de fato por anos não teve tiroteio, no caso da Cidade de Deus tinha,
tinha em alguns territórios, mas não com a mesma intensidade de antes, mas a preocupação das pessoas estava muito voltada para a dimensão da vigilância. Elas falavam que se sentiam vigiadas 24 horas por dia, tanto por policiais quanto pelo próprio tráfico, que poderia estar olhando para ver se elas não iam denunciá-los para a polícia, e a polícia também achando que os moradores poderiam ter envolvimento com tráfico e tá passando informações de onde está sendo a ronda, de onde os policiais estão vindo para criar emboscadas para a polícia, enfim. Era um pouco essa configuração de intensificação da vigilância que levava a uma vigilância também de si, uma autovigilância das pessoas, então, prestarem atenção e anteciparem seus passos, suas falas, suas formas de conviver na favela, tentando antecipar e evitar problemas. Problemas que aí, diferente da brilhante análise goffmaniana, não era só de perder a face, mas nesse caso era de perder a vida. Então, as pessoas, temendo perder a vida nesse contexto, se preocupavam muito com essas antecipações e acabavam vivendo essa experiência que elas narravam como uma experiência de campo minado e que acabou, então, se tornando o título da tese e agora do livro, que é essa experiência entre o fogo cruzado e o campo minado. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Puxando também um pouco do que Ana Clara perguntou sobre o processo de investigação, nos interessa também ouvir sobre a parte do trabalho empírico, que a sua pesquisa, o seu livro, ele, sem dúvida, se trata de um exemplo de uma ciência que é politicamente comprometida, na sua melhor versão. Isso utilizando das palavras da professora Bianca Freire Medeiros, que escreve a apresentação do livro. Isso indica também dizer que se trata de uma pesquisa que é sociologicamente e eticamente comprometida em compreender e representar a realidade como ela é, que ela é imperfeita, ela é complexa, ela é real. E isso é muito nítido na sua pesquisa, no seu livro. Então, tratando especificamente dos interlocutores da pesquisa, que no livro a gente entende que você separa como em seções, como do ponto de vista dos invasores e do ponto de vista dos invadidos, como é que foi esse processo de aproximação, considerando todos esses aspectos? Você pode contar um pouquinho mais sobre essa trajetória de campo, as escolhas, as sensibilidades, os cuidados e também tratando dos invasores e dos invadidos. Como é que foi essa atuação de campo com eles? Logo no início do meu trabalho de campo, quando eu comecei a ter contato com os moradores do Santa Marta e depois da Cidade de Deus e ter um pouco mais de intimidade com as pessoas, eu vi o quanto, por conta dessa experiência de campo minado que eu estava falando anteriormente, elas tinham muita desconfiança e muito medo de uma possível aproximação com a polícia. Na época, tinham rumores de que pessoas que teriam oferecido café ou água para policiais tinham sido expulsas da favela, que mulheres que teriam paquerado com policiais teriam tido a cabeça raspada. Enfim, tinha uma série de narrativas que associavam a aproximação com a polícia com possíveis punições com consequências graves, né, na vida dessas pessoas. Então eu tinha bastante receio, não por mim, mas de expor os meus interlocutores. Então, um dos pontos que eu decidi inicialmente seria de acompanhar muito mais os impactos das UPPs a partir do ponto de vista dos moradores. Então, a maior parte do meu livro é sobre isso, é uma etnografia da rotina do cotidiano da favela a partir das vivências e experiências dos moradores, do contato com essas vivências e experiências, mas ao mesmo tempo eu anunciei, conversei com as pessoas com quem eu tinha mais contato em campo, falando que eu gostaria também, em algum momento, de conversar com policiais e me aproximar, tentar entender um pouco como estava sendo a experiência de trabalho deles ali nas favelas. E aí o que eu fiz foi, eu observava situações de interação entre a polícia e a população, muito mais estando do lado dos moradores, mas tinha alguns momentos no qual eu resolvi que eu não iria sozinha procurar os policiais ou observar o cotidiano da UPP, mas tinha momento em que as pessoas me convidavam para participar, por exemplo, de reuniões na UPP ou para eventos organizados pela UPP, então eram momentos que eu ia e que etnograficamente foram muito ricos para o meu trabalho. E eu acabei depois, no final da pesquisa, na reta final, fazendo entrevistas com policiais, além de ter entrevistado muitos moradores e depois ter conseguido entrevistar alguns também
também jovens envolvidos com comércio varejista de drogas. Mas eu sei que tem essa relação desigual, não é o mesmo volume de material. Eu não consigo, por exemplo, acompanhar ao longo do livro os rumores que circulam entre os policiais. Eu sei que tinham muitos, mas como eu não tinha proximidade e vivência cotidiana com eles, eu não tinha acesso a essas narrativas. Mas fazia parte um pouco dessa escolha, dessa sensibilidade, que eu sabia que isso poderia gerar consequências no campo. E eu notava também que, ainda que de uma forma muito mais sutil, eu estava em alguma medida sendo afetada por essa experiência de transformação, de intensificação da vigilância na favela. Eu notava, por exemplo, que os moradores comentavam quando algum pesquisador conversava com policiais, ia na UPP, eles também estavam monitorando essa circulação dos pesquisadores ali dentro. As pessoas, quando me viam próximo de alguém, falavam, você tá amiguinha de não sei quem. Então, a gente sabe que nessas relações de campo, o pesquisador não só observa, mas também é observado. Então, isso era interessante para me dar a dimensão também do que era, ainda que de uma maneira muito mais leve, não com as mesmas consequências para a vida dos moradores, o que era essa experiência de campo minado. E na hora da escrita, que eu acho que o processo etnográfico, ele não é só observação, eu acho não, isso é algo que o debate antropológico pauta, que a escrita é um momento muito importante da etnografia, e o meu processo de escrita também foi marcado por esses dilemas, essas questões que são ao mesmo tempo teórico, metodológicas e éticas. Então eu fiz a escolha de não colocar o nome das pessoas, além de não colocar o nome, não bastava só trocar o nome. Em muitos momentos eu não apresento tão bem, com tantos detalhes, meus interlocutores, ou eu acabo misturando narrativas e não mostrando tão bem uma mesma pessoa que viveu várias situações para garantir o anonimato. Essas são as escolhas que, por um lado, obviamente, têm consequências. A gente perde uma certa riqueza de dados e análises que possivelmente seriam feitas, mas que nesse caso eu achava que era mais importante a questão do anonimato e de preservar as pessoas que estavam tendo contato e sendo meus interlocutores em campo. Então foram um pouco essas escolhas, tanto ao longo do trabalho de campo quanto no momento da escrita, que eu fui pouco a pouco construindo e debatendo também com meus interlocutores. Então muitas dessas dúvidas foram debatidas com vários delas e deles, e isso foi muito importante nesse processo. Paloma, a sua tese é um trabalho assim, vastamente lido e citado em diversos campos, muito influente em trabalhos como de jovens pesquisadores como eu. E agora, com a publicação em novo formato, você pode contar um pouco para a gente sobre como que foi esse processo de releitura e atualização entre a defesa do doutorado, que aconteceu em 2015, e agora essa atualização para a publicação do livro? Foram muitas alterações no conteúdo? Você pode contar também sobre o pós-fácil do livro? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa cozinha, dos bastidores da escrita. Escrever uma dissertação, uma tese, vocês sabem bem, não é um processo nada fácil. E olhar para esse produto pronto depois também não. Então, por um lado, a minha defesa foi uma alegria, foi um momento muito rico de troca intensa. Agradeço muito assim, aos membros da banca que foram muito generosos, foi um momento realmente muito feliz. Mas depois da defesa da tese, eu não conseguia olhar para a tese. E por muito tempo, essa foi uma questão, porque eu achava que tinha muita coisa ali que já tinha se alterado, né? Porque o mundo não para de girar, as transformações não param de acontecer, e eu tinha muito medo de publicar a tese e já ter sido uma coisa datada, de ter sido muito um retrato de um momento que já não valia mais. Então foram anos, assim, até eu conseguir me reaproximar da tese, eu reli muitas vezes e fui pouco a pouco alterando. Tive a felicidade de ter sido convidada pela editora UFRJ para publicar esse livro, numa editora que eu respeito, que admiro tanto, mas foi um processo longo de revisão desse livro. Ao longo do tempo, muitas coisas aconteceram também. O início da minha carreira docente, primeiro na UF, depois me tornando professora do IESP-UERJ, que foi o lugar onde eu estudei. Essa volta para casa, essa volta para a UERJ também foi muito marcante e importante nesse processo. E ao longo desses anos de revisão, foi importante ir maturando o que tinha específico daquele momento, das UPPs. Eu defendo a tese em 2015, já estava em crise. E o que ocorre depois, desde 2015 até 23, e muita coisa ocorreu. Desde especialmente 2016, com realmente uma intensificação da crise das UPPs, o fim, não do projeto em si, porque é interessante que o projeto, nunca houve um anúncio oficial de que o projeto foi descontinuado, mas pouco a pouco o governo deixou de investir, tanto financeiramente quanto politicamente, nesse projeto. Algumas UPPs foram encerradas, descontinuadas, como é o caso da UPP da Cidade de Deus, mas a UPP de Santa Marta, por exemplo, continua existindo, mas num formato completamente diferente daquele que eu analiso ao longo da minha pesquisa. Mas foi interessante nesse processo, entendendo como, para além daquele momento específico, uma série de transformações estavam ocorrendo nas dinâmicas de violência urbana no Rio de Janeiro. A gente tem a intervenção federal, o fim da Secretaria de Segurança Pública, a morte da Marielle e do Anderson num assassinato brutal. Antes,
gente tinha tido já a morte do Amarildo, que também foi um marco importante na quebra do consenso mesmo em relação ao projeto das UPPs, e todas essas transformações são marcadas por um recrudescimento da violência estatal nas favelas. A gente vê que os números de chacinas aumentaram brutalmente, o número de mortes durante cada uma dessas chacinas também teve um aumento muito significativo, várias pesquisas estão indicando isso, pesquisas do GNI, no Dicionário de Favelas Marielle Franco a gente tem um painel de chacinas que mostra bem esse histórico, uma linha do tempo que mostra 50 das principais chacinas do Rio de Janeiro, e a gente vê que nos últimos anos, entre as 5 maiores, 3 ocorreram durante esse período do Cláudio Castro. Então, teve uma intensificação muito forte da violência policial. Se antes o pêndulo do debate da segurança pública estava tendendo mais para um debate sobre teoricamente, uma prevenção ou uma política de aproximação, depois esse pêndulo vai para o outro lado, para a política do confronto, como a única solução é o confronto. Como se a UPP tivesse sido uma aposta que não dá certo e que não tem jeito, que agora é tiro, porrada e bomba mesmo, é o fogo cruzado. Só que o que eu tô vendo é que não só, e aí no artigo até que eu publiquei com a Ludmila Ribeiro e com o Márcio Grijó, a gente fala um pouco isso, dessa crise contínua da segurança pública no Rio de Janeiro, de como só olhar para esse movimento como um pêndulo não soluciona, não ajuda muito, porque não é só a passagem de uma aproximação mais, seria um debate de uma política de prevenção, ou mais próxima do que seria direitos humanos, e depois uma política de confronto. Mas tem um acúmulo, que vários pesquisadores estão falando de uma intensificação da militarização da vida cotidiana no Rio de Janeiro, de um aumento da letalidade policial que vem ocorrendo. Eu tento, em alguma medida, inserir um pouco desse debate no pós-fácil do livro. E aí eu tive a felicidade, não só de colocar isso no livro, mas ver como esse debate que eu começo a fazer no livro vem se desdobrando em diálogo e interlocução com muitos outros pesquisadores que continuam fazendo outras pesquisas em territórios variados da cidade. Um exemplo disso é o relatório Milícias, Facções e Precariedades, que foi lançado pela Monique Carvalho, pela Lia Rocha e o Jonathan Mota, que mostram de forma muito contundente como nos últimos anos as milícias, as facções, elas vêm atuando muito na base do confronto armado, mas também da vigilância nos territórios de favela. E aí é interessante como eles mostram essa intensificação da violência não só em áreas de tráfico, mas também em áreas de milícia e com muitas modalidades diferentes. Então me alegra muito ver um pouco essa conversa continuar para além do livro, na interlocução com outras pesquisas, com outros pesquisadores que vêm realizando estudos tão importantes. Mas um pouco o argumento que eu apresento no fim do livro e que eu venho desdobrando em outras pesquisas no momento é como as UPPs deixam como legado essa intensificação da vigilância na vida cotidiana das favelas, que não some com a reintensificação do fogo cruzado. Então continua tendo tiroteio em muitos locais, mas não é só o tiroteio. A vigilância também faz parte da vida cotidiana e é usada por vários atores. É usada por atores estatais, agora a gente vê, voltando a debate sobre câmeras em favelas, além das câmeras na própria roupa dos policiais, que aí seria para vigiar também o que eles fazem, e tem todo o debate da eficácia ou não eficácia disso. Também comércio varejista de drogas usando câmeras em várias favelas para monitorar o território, várias milícias usando drones também para vigiar seu território ou territórios que querem invadir, além dos moradores também utilizando atualmente com a polarização do celular, do WhatsApp, de grupos que vão em alguma medida tentar cotidianamente monitorar, ler o clima da favela, para usar essa expressão tão boa da Mariana Cavalcante, também num artigo ali sobre o tiroteio em 2008, que é tão atual, que a gente está até escrevendo também, repensando sobre isso no momento, mas como esses grupos de WhatsApp também vão servir para os moradores monitorarem o território das favelas no sentido de antecipar possíveis tiroteios para conseguirem se mover por esse território. Então a temática da mobilidade também aparece com muita força, aparece ao longo do livro todo, mas nesse pós-fácil com essa ideia de como a vigilância está associada à preocupação com a mobilidade, de como as pessoas vão conseguir ir para o trabalho, ir buscar os filhos nas escolas, enfim, circular pelo território da favela, tendo que fazer o tempo todo antecipações para prever tanto conflitos armados, como também possíveis contaminações em tráfico-polícia que eu tento tematizar ao longo do livro. O pós-fácil é uma tentativa de tentar atualizar o debate sobre violência urbana, incluindo a expansão, ainda que muito brevemente, a expansão das milícias por todo o território da cidade, a intensificação da letalidade policial com o aumento das
chacinas, especialmente não só um aumento quantitativo, mas uma variação também qualitativa, dos policiais estarem matando em horário de trabalho, sem precisar se preocupar em estar encapuzados ou disfarçar suas identidades. Então, se torna cada vez mais algo oficial, que não tem uma resposta pública veementemente contra, uma vez que Cláudio Castro, depois de promover algumas das maiores chacinas do Rio de Janeiro, é reeleito no primeiro turno. Mas, além disso, eu tento tratar ao longo do pós-fácil e nessa atualização da tese, ao transformar a tese em livro, um pouco do que fica dessa experiência das UPPs. E essa intensificação da vigilância, eu acho que é um dos elementos preponderantes e marcantes que vem sendo observados não só nesses locais onde eu fiz trabalho de campo, mas eu acho que várias outras favelas, a partir do relato de vários outros pesquisadores, a gente pode notar isso, que é algo que realmente está com muita força e que chama muita atenção e é uma preocupação para a vida dos moradores no cotidiano. Acho que aproveitando a sua fala agora, a gente queria entender um pouquinho mais como que foi na sua trajetória de pesquisa para a construção do livro e agora nos seus trabalhos mais recentes, essa operacionalização do campo das mobilidades, dos regimes de mobilidades, para essa leitura que o livro traz sobre a questão do aumento da vigilância que aconteceu dentro das favelas que você estudou. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Posso sim. Eu acho que o debate sobre mobilidades, ele é muito bom para fazer a gente pensar e olhar para muitas dimensões da vida social que às vezes um olhar só sedentário, baseado no território, não permite. Então, embora eu tenha feito uma pesquisa em territórios específicos, 2 territórios de favela, o tempo todo eu estava muito interessada nos fluxos que perpassavam esses territórios e que, para além disso, estavam associados a várias outras dinâmicas urbanas. E, nesse sentido, era muito importante tentar entender como a mobilidade era uma preocupação desde o início das UPPs. Primeiro, no discurso público. As UPPs foram anunciadas como algo muito positivo inicialmente, porque garantiriam o direito de ir e vir dos moradores da favela. Então, elas garantiriam algo que antes não estava sendo garantido, que seria a capacidade das pessoas poderem entrar e sair dos seus territórios de moradia sem uma preocupação constante com os tiroteios. A gente vê, pelo que eu já falei, e ao longo do livro eu mostro muito isso, como não é bem assim, né? Que as preocupações são outras, são intensas e que não dependem só do tiroteio. Mas fato é que a preocupação com a mobilidade estava sendo pautada no debate público. Mas, além disso, ela aparecia na vida, no discurso das pessoas. O tempo todo, quando as pessoas estavam falando dos impactos das UPPs, elas também estavam falando das transformações nos regimes de mobilidade, na forma como a própria polícia estava se movendo dentro da favela de uma maneira muito diferente da anterior. A forma como o próprio comércio varejista de drogas também passa a ter novas dinâmicas territoriais que têm a ver com a mobilidade de quem está vendendo pelo território, de como está vendendo. E a mobilidade dos próprios moradores. Além disso, se a gente for parar para pensar, e é outra dimensão muito importante, da mobilidade dos objetos e das informações, dos fluxos de informações nesses territórios. Então tem todo esse debate em relação aos moradores, uma preocupação muito forte, como eu já falei anteriormente, mas eu queria reforçar, era com essas antecipações de onde eu posso ir, como eu posso ir, quem vai me ver, quais são as consequências de me ver circulando por certos territórios, que vai orientar essa mobilidade que é sempre organizada a partir de antecipações e a necessidade dessa leitura do clima constantemente sendo feita e reatualizada a cada dia, a cada momento. Mas, além disso, o regime de mobilidade, eu acho que ele é interessante para pensar não só nessas dinâmicas cotidianas, mas tentando botar o zoom um pouco para cima, mas como esse caso do Santa Marta circulou, né? O Santa Marta passou a ser uma favela que circulou em muitas escalas, na escala da cidade, mas na escala nacional e na escala internacional, como essa favela que foi sendo construída no discurso público como uma favela modelo, uma favela laboratório onde estariam sendo testadas uma série de iniciativas, que aí foi a política das UPPs, mas também depois uma série de outras iniciativas, como a transformação da própria favela em um destino turístico, numa parceria entre o poder público nas suas várias esferas, na esfera municipal, do governo estadual e federal, para transformar essa favela em um destino turístico, agora não mais o destino turístico tal como a Rocinha, que era turismo promovido pela iniciativa privada, mas agora um turismo que teria um discurso de turismo de base comunitária, que seria promovida pelos moradores, que tiveram um processo de formação e que passariam a atuar como guias de suas próprias favelas. E era muito interessante como se dava também, e aí eu acho que o trabalho da Poena, né, que o presente demonstra muito bem todas essas tensões, dilemas da transformação de Santa Marta em uma favela turística, de como o turismo, por um lado, por parte do governo, tinha uma expectativa de que ele servisse como uma vitrine para vender uma imagem positiva do Santa Marta, mas durante os passeios, cada passeio isso era renegociado de muitas formas. Moradores, por exemplo, do pico, da parte alta da favela que seriam removidos, passaram a
promover passeios turísticos que eram passeios para denunciar a atuação do governo local, que a favela passou a ser uma favela pacificada, mas pacificada para quem? Se elas não iam poder continuar ali no momento que elas estavam correndo o risco de serem removidas. Tinha todo um discurso também de que a favela teria deixado de ser um lugar de risco, mas passaria a ser um lugar de rico, porque aí também um rumor de que uma parte da favela poderia virar um resort, um hotel, que o Ike Batista, na época que estava em alta, iria comprar a parte do pico que seria removido. Enfim, para tentar entender como esses rumores também não circulam só localmente, eles circulam em muitas escalas. Então eu acho que a própria estratégia de pensar as transformações do cotidiano, da sociabilidade na favela, a partir dos rumores, em alguma medida tem uma inspiração forte do campo das mobilidades, porque quando eu estou pensando na circulação dos rumores, eu estou pensando em mobilidade de informação. Então eu acho que o debate sobre mobilidades, especialmente inspirado pelo meu contato com a Bianca, e hoje em dia agradeço muito, é muito fomentado pelo diálogo no espaço do MTTM, que eu acho um espaço fundamental de troca e de potência para pensar mobilidades no Brasil, pauta então esse desenho de pesquisa que, embora não seja anunciado como um estudo propriamente de mobilidade, ele vai pensar na mobilidade de muitas formas. Então a mobilidade dos corpos, mas também a mobilidade das informações e a mobilidade da própria favela. Muito inspirado nas narrativas da Bianca, nos estudos da Bianca sobre como a favela vai viajar internacionalmente. Eu também, em alguma medida, estou refletindo sobre como a circulação nacional e internacional do Santa Marta é essencial para entender esse fenômeno da pacificação. E eu acho que se desdobra muito bem na interlocução do trabalho do Apoena, especialmente o trabalho dele sobre a estátua do Michael Jackson. Eu acho que é um primor, porque mostra como essas mobilidades podem se dar. A gente pode observar essas mobilidades a partir de muitos pontos de vista, inclusive de uma estátua que está ali parada, mas está se movendo pelo mundo todo e, ao mesmo tempo, está mostrando os movimentos da favela, está mostrando como a favela se transforma ao longo de vários anos a partir da chegada da UPP. Paloma, maravilha. Eu queria te agradecer muito por essa conversa, por esse papo, que foi maravilhoso. Obrigada pela sua colaboração e por contar tudo sobre a sua pesquisa, sobre o seu livro. E para terminar, eu acho que é indispensável que você conte um pouquinho mais pra gente sobre o Bonde, que é o coletivo sobre violência, sociabilidades e mobilidades urbanas do IESP. Como que foi esse processo de formação do coletivo? E também vocês promoveram recentemente o ciclo de debates, produção de conhecimentos e memórias em favelas e periferias. Também pode contar como foi isso? Posso, agradeço pela oportunidade. Aproveito para fazer o convite que no dia 16 de outubro a gente vai lançar aqui no IESP-UERJ o meu livro, mas também o Bonde. Vai ser um momento de celebração de formação do grupo, de muita festa, e eu achei alegria, porque eu chego no IESP num momento que, infelizmente, a gente tinha perdido 3 das maiores referências dos estudos sobre violência no Brasil. O professor Luiz Antônio Machado da Silva, que infelizmente faleceu durante a pandemia. A gente também tinha perdido a professora Alba Zaluar, o professor Glaucio Soares, que eram 3 referências muito fortes dos estudos da violência, da sociologia da violência no Rio de Janeiro, que tinham dado aula no IESP. E eu chego num momento em que tinha um pouco esse buraco dos estudos da violência. O Grupo Casa continuava debatendo estudos urbanos aqui, com a professora Mariana Cavalcante, mas a gente não tinha um espaço propriamente para discutir, debater violência urbana, ainda mais nessa interseção com sociabilidade e mobilidade. Por isso, pouco a pouco, eu fui trabalhando, tendo reuniões semanais com um grupo de orientandas e orientandos brilhantes que eu fui conquistando ao longo dos anos, e a gente resolveu agora formalizar esse grupo para fazer pesquisas coletivas, continuar debatendo coletivamente as pesquisas individuais, cada um de mestrado, de doutorado, mas a ideia do Bonde é pensar nas dinâmicas urbanas a partir da interlocução entre a virada das mobilidades, a virada das infraestruturas, que só também para dar um spoiler, é algo que a gente também debate em um dossiê da Revista Brasileira de Sociologia, num dossiê organizado pela Bianca, pelo professor Alexandre Magalhães e por mim, que em breve vai ser lançado também, eu acho que vai ser debatido aqui no podcast, mas a ideia então do Bonde é discutir a cidade a partir dessa lente das mobilidades, da lente das infraestruturas e olhando principalmente para as dinâmicas de violência urbana e seus impactos na sociabilidade urbana. A gente está promovendo esse primeiro ciclo, esse primeiro evento oficial, que na verdade não é só do Bonde, é de uma série de iniciativas. Então, o ciclo de debates sobre produção de conhecimento e memórias em favelas e periferias é uma atividade organizada por várias instituições. O Bonde é uma delas, mas além disso a gente tem o Cidades, que é o núcleo de pesquisa urbana da UERJ, o Dicionário de Favelas Marielle Franco, que também é uma iniciativa na qual eu tenho muito orgulho de atuar, na Fiocruz, com a coordenação da professora Sônia Fleury, o Grupo Casa, do IESP também, a Iniciativa de
Direito à Memória e Justiça Racial, o Instituto Raízes e Movimento e o Radar Saúde das Favelas também da Fiocruz. Então, todos esses grupos coletivamente resolveram debater essas várias iniciativas de moradores de favela que estão relacionadas à produção de dados, produção de conhecimento, produção de memória nesses territórios da cidade. A gente está muito feliz porque esse debate está rendendo muito. O ciclo tem 4 encontros. O primeiro foi centrado na ideia do debate sobre violências e memórias, mas o segundo dia do ciclo vai ser mais para debater as memórias faveladas e como elas estão associadas à produção das memórias, à produção de políticas públicas, a partir dos planos estratégicos, das agendas de atuação das favelas que têm orientado políticas públicas, como é o caso do Alemão e como se replica em vários outros lugares. Depois a gente vai debater no terceiro dia do ciclo infraestrutura e meio ambiente, que eu acho que é uma temática muito importante e relevante atualmente nas favelas. E no último dia do ciclo a gente vai falar sobre o impacto da pandemia no associativismo das favelas, na forma de organização local e numa intensificação da produção de conhecimento por parte dos moradores a partir dessa emergência sanitária, que foi um momento, acho, de inflexão no mundo, no Brasil como um todo, mas especialmente no caso das favelas, diante da falta de atuação do poder público, da falta de produção de dados, os moradores arregaçaram as mangas e produziram por eles mesmos muitas coisas interessantes. Então a ideia é pensar nos desdobramentos que ficam disso também. Então eu estou muito feliz com esse lançamento do Bonde, com esses desdobramentos todos e possibilidades de pesquisa que se associam também ao mesmo tempo à minha atuação no MTTM, que eu acho que é um grupo muito rico, que está espalhado agora no Brasil todo e até em outros lugares do mundo para debater mobilidades. E por outro lado também com a minha atuação no Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é uma plataforma online de produção e de organização de conhecimento sobre favelas em periferias, que começou no Rio de Janeiro, mas agora a gente já está pensando no Brasil todo e até em outras partes do mundo. Mas eu acho que o trabalho do dicionário é muito interessante para pensar essas novas dinâmicas da produção sobre o urbano, que vem não só da academia, mas da interlocução entre academia e favelas, especialmente de grupos de moradores que estão há muito tempo produzindo dados de formas variadas, muitos formatos, a gente pode pensar desde os jornais comunitários, dos museus, mas que agora também estão se propondo, vários grupos coletivos, a criarem metodologias de produção de dados a partir da ideia de produção cidadã de dados ou de novas tecnologias sociais para a produção de conhecimento. Então a ideia um pouco do dicionário, do ciclo e do Bonde é fomentar ainda mais esse debate e principalmente criar espaços de troca para esses vários grupos que já estão produzindo sobre isso, terem mais uma oportunidade para conversar, para divulgar esse trabalho tão essencial que eu acho que tem surgido nessa sinergia entre favela e universidade, que eu acho que ganha corpo desde lá de 2003, quando eu falei lá que eu entrei na UERJ com essa política de cotas, mas que agora, 20 anos depois, eu acho que ganhou contornos muito interessantes, que eu acho que a gente precisa cada vez mais debater e colocar na roda. Então, um pouco a ideia do Bonde em parceria com o dicionário na produção desse ciclo e com todos os outros coletivos que eu citei anteriormente é essa. E eu espero muito que o Bonde possa cada vez mais também ter parcerias com o MTTM e que a gente possa pensar mobilidades a partir de pesquisas empíricas com temas diversos, com novas gerações, enfim. A ideia, então, é pensar nos desdobramentos que esse livro pode ter para muito além de uma obra física, para muito além dessas 500 páginas aqui reunidas, mas num processo contínuo de troca, de formação, junto com estudantes, com colegas, com interlocutores de campo, com pesquisadores de favela, que eu tenho atuado cada vez mais junto, e que o Bonde, em alguma medida, é esse espaço de estar todo mundo junto, misturado, e tentando construir algo diferente. Maravilha, Paloma, muito obrigada. Obrigada pela sua colaboração, por tudo que você nos contou hoje aqui nesse episódio. Obrigada mesmo. Então, acho que agora a gente pode deixar a palavra a você para agradecimentos finais. Então, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer muito, muito, muito essa conversa que foi tão maravilhosa. Pedir para todo mundo, então, quem puder, participar do lançamento do livro no dia 16, ler o livro e seguir a gente, bonde.erg, nas redes sociais e acessar o Dicionário de Favelas, wikfavelas.com.br. Ai, maravilha, Paloma, obrigada. Vamos seguir, hein, gente? E aí, Ana, Poena, querem dar um tchau pro público? Sim, foi muito massa estar aqui com vocês. Eu acho que foi um episódio muito legal e a gente vai poder discutir muito sobre violência a partir das discussões da Paloma e que tem vindo aí com o Bonde e o Wikifavela. Eu também quero agradecer muito. Eu acho que essa é mais uma grande oportunidade para mim, para todos nós, de aprender com a Paloma, essa pesquisadora, professora que ensina pra gente como fazer pesquisa, como trabalhar de forma muito séria, muito engajada, mas também muito generosa, muito fofa. Muito obrigado, viu, gente?
Este episódio foi editado por Matheus Cardoso de Almeida. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.